Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Eu faço questão sempre, no início do programa, de repetir aí as nossas plataformas digitais para que vocês possam informar aos seus amigos que estão fora do Rio Grande do Sul como acompanhar a programação da RDC TV e, claro, particularmente o nosso Virando o Jogo. Através do nosso site rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e você tem acesso diretamente no player do site com a programação real-time ininterrupta da RDC TV. Se preferir, se optar pelas nossas redes sociais, estamos com live dos programas no YouTube, no Twitter, no YouTube e também no Facebook. Sendo que no Facebook você interage conosco aqui no Virando o Jogo e também todos os demais programas da RDC TV. Então basta que você digite aí RDC TV Digital para todas as redes sociais. Se você quiser saber um pouco mais dos bastidores da RDC, o nosso Instagram também está aí para que você, @RDC TV Digital, você conviva mais conosco com os bastidores do que acontece aqui na RDC TV. Mas para participar do programa, você tem também o nosso WhatsApp, 998 15 99 90. Repito, 998 15 99 90, para receber os seus recados, as suas mensagens, as suas opiniões aqui no programa. E lembrando, claro, o Grêmio ontem venceu por 3-0 a equipe do 3-0. Já veio o Bavaresco querer me corrigir no início do programa. 3-0 foi a vitória do Grêmio ontem. É porque a defesa do Paulo Vitor contou como gol. Ah, guri esperto. Não tem câmera aberta hoje? 3-0. Não? Abre pra mim. Tem. Aqui, ó, viu? Tava com saudade do amigo. Fazia Também, tempo que eu não vinha com a sua presença. Guri esperto, viu, Bavaresco? Sabe o que é? Isso é quem é contra o goleiro Paulo Vitor. Sabe o que é Quem isso? é contra o goleiro Paulo Vitor não quer dar o crédito. É que assim, ó, o Rogério tá preenchendo uma prova de matemática. Ele chegou ao resultado, que é o 3, somando um gol. E eu vou explicar a fórmula agora. Vou justificar a resposta. Exatamente. Sabe certo. por que o Grêmio tem mais um gol na conta nessa defesa do Paulo Vitor? Porque ele chama gol. Então tem que contar mais um. Nossa Senhora. Não isso aí é ironia pra mim. É ironia pra mim, mas eu mereço. Eu não vou. Pra ti e pra Ala, que tá à esquerda aí também. Não, pra mim também. Finalmente eu entro nessa conta também. Uma hora ou outra o Grêmio ia ter que jogar com o goleiro, né? Uma hora ou outra vinha jogando sempre. Só que é muito fácil pegar o pé do goleiro. É muito fácil pegar o pé do goleiro. Muito fácil pegar o pé do goleiro. Não, é só me lembrarem aí. Se eu tiver errado... Em quantos jogos? Quantos jogos ele fez? 10? O que ele falhou, 10, né? 15? Ele falhou, 10 mais ou menos. O único gol que ele tomou foi falha dele, né? Em 10 só pra jogos. lembrar. Aí, que tem que ser justo. Em 3 ele jogos, tá bem agora, mas ele falhou no gol do Aimoré. Em 3 jogos ele fez milagres. Ele fez um milagre ontem. Ontem foi um. Tá, e as defesas que ele fez no Grenal? Não, um milagre. Meu Deus do céu. Nenhum milagre. Tá. É sempre assim. Goleiro O goleiro tá ali pra defender. Eu nunca vi o goleiro elogiado por defender. É o fim da várzea. O goleiro é toda hora. Toda hora tem que tomar pau. Eu nunca vi. O goleiro ganha pra ser defensor. E aí se defende elogiado. É que nem atacante que é elogiado por fazer gol. Eu nunca vi. Atacante faz o quê? Gol ou defende? Pelo amor de Deus, né? É o trabalho dele. Parabéns, baita defesa, mas deu. Eu acho que quando o jogador joga mal, ele tem que ser criticado, e quando ele joga bem, ele tem que ser elogiado. Mas é que às vezes... Eu nunca vou te elogiar por um comentário. É só que as críticas são exageradas. E eu sempre entendi a crítica exagerada para ele. Eu até reconheço, e eu dou razão ontem, ouvindo a entrevista, atentamente a entrevista do Paulo Vitor,
que eu mando um abraço, se é que ele nos acompanhou, deve ter visto as críticas que eu fiz no passado recente para ele, mas eu reconheço uma coisa que ele colocou que eu acho que faz sentido, e acho que faz sentido, se faz sentido para qualquer jogador de linha, para o goleiro mais ainda, que ele completou ontem 50 jogos no Grêmio. A gente considerando que os times jogam 70 e poucos jogos por ano, e ele já está 1 ano e meio no Grêmio, então ele jogou muito pouco. É uma marca importante, 50 jogos, mas como titular ele foi... Então, talvez esse desempenho dele, que não passava segurança, tinha duas relações. Uma, a falta de jogo, digamos assim, e a outra, a próprio entrosamento e a falta... Não vou dizer falta de confiança, porque daí parece que... mas assim, a não tão grande confiança dos seus companheiros num cara que eles ainda não tinham entrosamento. Com todo respeito à racionalidade da tua argumentação, ela é só para defender as críticas que tu fazia a ele. Mas é claro, mas qualquer... Só para isso. Mas a religião... Exageradas. Mas eu reconheci. Exageradas as críticas que eram feitas por ti. Rogério. Quem mais? Tu também tá nessa, junto com o Diogo? Eu também fazia crítica. Não as críticas de chama gol, de não sei o quê. Mas nunca chamei ele de chama gol. Quem chamou quem? Então, o Bavaresco que chamou de chama gol. Eu eu sabia que alguém tinha chamado de chama gol. Eu não ia tomar essa eu fiz essa frase porque o Grêmio tinha tomado 5 gols, como, aliás, continua, só tomou 5 gols no ano, e todos os gols foram do Paulo Vitor. Mas... Como não é... Mas é o que mais jogou, né? Nenhum goleiro é infalível, ele vai eventualmente errar amanhã ou depois. Aí, vocês vão vir para cima de novo com as críticas para cima. Pô, ele é um belo de um goleiro. Ele é um excelente goleiro. Ele está virando um grande goleiro. Não, sempre foi. Nunca foi. Sempre foi um excelente goleiro. Tem que ser justo, ele nunca foi. Ele foi reserva do Muralha, ele foi reserva do César da base do Flamengo, ele foi reserva sempre. Ele era um goleiro ruim, que está evoluindo na carreira. Um goleiro ruim no critério de quem? De quem estava avaliando. Também era um goleiro comum que está evoluindo. De quem estava avaliando. De repente ele já tinha toda essa capacidade, esse potencial, mas porque o Muralha tinha sido contratado, era o Muralha que tinha que jogar, esse tipo de coisa. Então o Paulo Vitor é maior que o Marcelo Groy, conheci hoje aqui. Já chegou um bom goleiro. Do Grêmio, Paulo Vitor. Ó. Vai ser. A mesma crítica se tinha em cima do Jael, e o Jael saiu daqui ídolo do Grêmio. Não sei de quê. Só perguntar pro torcedor. O Jael virou ídolo aqui. Olha. Coisa que, por exemplo, nem o Viseu, nem o André conseguiram ainda. Sim, mas o Jael jogou 2 anos aqui, né? Bom, tudo bem. Mas então isso se conquista com o torcedor. 3 meses aqui. Isso se conquista com o torcedor. E o Paulo Vitor também. Então, essas coisas eu já aprendi que tem que ter calma, porque, como diria o filósofo Argel Fuchs, a verdade de hoje é mentira de amanhã. Meu Deus do céu. Como estão utilizando essa frase, meu Deus do céu. Gente, mas eu queria aqui fazer, no começo do programa, uma homenagem a um gremista ilustre que nos deixou hoje. E eu diria, com 84 anos, precocemente. Porque é daquelas pessoas, o seu Antônio Carlos Verardi, que a gente está vendo nessas imagens recuperadas, quando houve o lançamento da biografia do Antônio Carlos Verardi. O Antônio Carlos Verardi era daquelas legendas, e continua sendo, porque uma legenda é sempre, não apenas do Grêmio, mas do futebol gaúcho e do futebol brasileiro. Então eu queria aqui manifestar a minha homenagem, a homenagem do programa Virando ao Jogo, aquilo que o Verardi representou e sempre vai representar na memória de todos nós para o futebol do Grêmio e também para o futebol brasileiro. Rogério, eu estou meio emocionado porque eu convivi bastante com o seu Verardi, como eu fui atleta do Grêmio, bem jovem, fui da escolinha e ele que fez a minha ficha lá. E depois, mais tarde, como jornalista, como setorista do Grêmio, uma pessoa sensacional, com humor fino, um sujeito educado, e o Grêmio deve muito a ele, inclusive a permanência do Galato, fez a defesa mais importante da história do Grêmio. Eu ouso dizer isso. Foi a mais importante da história. Ninguém sabe o que teria sido o Grêmio se o Galato não tivesse pego aquela bola, se ele não tivesse ali. Então... E como foi com o Galato?
Como foi com o Galato, foi com muitos outros jogadores. Sim, Renato. Que o seu Verardi teve essa influência decisiva, não apenas para que ficassem ou permanecessem no Grêmio, viessem para o Grêmio, mas também para que se formassem grandes jogadores. Então, o sepultamento, eu não tenho informações. Está sendo velado, o corpo está sendo velado na arena. Começa às 14 horas no portão A, ali no saguão, aquele onde tem aquela pintura bonita. E o corpo será cremado às 8 horas da noite. Muito bem. Então, um grande abraço. Ele era tão legal, só uma última coisa, que as duas biógrafas dele não eram gremistas. Não, e esse relato que o Rogério ressaltou, né, a questão do contato com os atletas, o relacionamento com os jogadores, se deu até os seus últimos instantes de vida, né? À medida que o Bavaresco até postou uma foto no Twitter dele, onde o De Leon e o Baidec foram até a casa do seu Verardi para reconhecer, ele já estava lutando contra um câncer há algum tempo, né? E a gente na programação da Rádio Grenal entrevistando pessoas aí, a gente botou o Baidec no ar, colocamos o áudio também do Filipão, muito emocionado, o Filipão que está no Peru, joga contra o Melgar na quinta-feira e muito abatido, ele utilizou até o termo, estou me sentindo sozinho, sobre o falecimento do Antônio Carlos Verardi. Conversamos também com Rafael Bandeira dos Santos, com o presidente Romildo Bolzan Júnior, que recebeu a notícia na madrugada dessa quarta-feira, né? Notícia muito triste para quem conhecia o seu Verardi, né? Era uma pessoa singular. E eu até estava já na programação da Rádio Grenal, a gente começou essa manhã com essa notícia logo cedo, né? E eu fui pesquisar no meu Twitter porque me recordava que já tinha pegado alguns vídeos, algumas fotos do Verardi, alguns trechos de algumas palavras, porque quando ele lançou o seu livro, ele esteve presente na programação da nossa rádio. E na final do Grêmio na Taça Libertadores da América, diante do Lanús, a gente fez um programa onde estava presente o seu Verardi. Ele não foi fazer o deslocamento até a viagem, esteve presente lá conosco naquela oportunidade. E eu me recordo que ele utilizou da seguinte frase, a gente conversando, falando sobre o Grêmio, e daí ele preferiu a seguinte frase naquele programa: um jogador de futebol, quando veste a camisa do Grêmio, eu pego e levo ele como meu filho, porque quando ele veste este manto, ele leva minha fé junto com ele. Relata um pouco o sentimento que era o Verardi junto com o Grêmio sobre o trabalho que realizava dentro do Tricolor Gaúcho. Por falar em filho, né, os sentimentos a toda a família, em especial ao Paulo César Verardi, filho do seu Verardi, nosso amigo Paulo César Verardi, e marido da nossa colega, da Vera Verardi, que apresenta todas as tardes aqui o Le Folk, aqui na RDC TV. Um grande abraço. Paulo César, que aí. ele trabalhou no Grêmio também, né? Sim, o Paulo César, sim. Foi bastante tempo. Em vários clubes e várias empresas. O Paulo César trabalhou, inclusive, no próprio Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, Santos, Bahia, eu acho que ele também teve uma rápida passagem. Porque a área do Paulo César, filho do seu Verardi, é a área de marketing, né? Então ele trabalhou em vários clubes e várias empresas também. Então a nossa homenagem, nosso reconhecimento a tudo que representou e sempre vai, pelo legado, representar para o nosso futebol o seu Antônio Carlos Verardi. Nós vamos fazer um intervalo. Quero lembrar sempre para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo com toda a segurança para simplificar a sua vida que só o cliente Banrisul tem. Então, não perca mais tempo. Se você não baixou ainda, baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Passe no Zafari. Para você, hoje é meio de semana, tem jogo do Internacional à noite para você fazer uma janta legal, né? Tem tudo isso aí. Também os acompanhamentos. Aliás, por falar em Zafari, lá no Zafari tem que eu quero mostrar para vocês como é bom a gente receber um coelhinho da Páscoa ainda assim, já tendo passado o domingo de Páscoa, tardio, né? Mas bem receber que, como eu não pude vir no programa segunda-feira e ontem passei rápido aqui, o pessoal da nossa administração não teve oportunidade e me entregou hoje, então, aqui, esse
brinde, essa lembrança de Páscoa, que foi uma ação feita da RDC TV com a Neugbauer, que é a fabricante dos bibs. Então quero mandar um grande abraço para o Leandro Laux, que é o responsável pela área de marketing da Neugbauer, o Leandro, e especialmente a Júlia Oliveira, que foi da equipe do Leandro quem esteve à frente aí dessa ação junto aqui da Neugbauer com a RDC TV. Então, um grande abraço ao pessoal da Neugbauer e muito obrigado aos colegas aqui da administração da RDC TV que botaram mais um docinho na minha Páscoa aqui. Muito obrigado. Por falar em doce, doce está a vida, né, do torcedor gremista depois do jogo de... Olha o Bavaresco respirando ali, aliviado, soltou... Vocês viram? Hein? Chegou, aspirou. Deu uma suspirada, imagino como é que não estava. É o sentimento que a gente estava depois do jogo. Mas porque vocês são homens de pouca fé. Não. O que eu estou dizendo? Uma coisa é tu ter confiança, ontem aqui no programa? Não, mas a culpa é do Grêmio, né? O Bavaresco só deu essa respirada por culpa do Grêmio. Claro. Mas o Grêmio é que deixou chegar nessa situação. Claro. E outra, nem o Grêmio... Ó, vou dizer assim, ó, vou ser sincero, Bavaresco é gremistão, pode concordar. Ou não. Nem o gremista mais fanático do mundo achava que o Grêmio ia ganhar 3 jogos em sequência na Libertadores. Sempre achou que ia precisar de alguma coisa paralela. Sempre. Eu duvido um gremista que pensar assim, o Grêmio vai fazer 9 pontos e deu. Não sei se o Grêmio vai fazer os 9, porque... Só um pouquinho. Como ganhar 3 jogos? O terceiro jogo não foi jogado ainda. Não, mas a Católica não jogou ainda. É isso que eu tô dizendo. Mas hoje, até o Grêmio só precisa da vitória dele. Sim. Mas eu acreditava... Teoricamente... Vai ser outro... Se imaginava... Vamos prestar atenção. Acho que tá morto. Eu vim aqui, eu não sei se... Não, eu não vou falar dos 9 pontos, porque eu também não sou a mãe de Ná. Mas eu vim aqui depois do jogo, antes do jogo com o Rosário, e disse que acreditava que o Grêmio ia ganhar do Rosário. E vim aqui na segunda-feira e disse... Não é que eu acreditava, falei que o Grêmio ia ganhar. Não, tu garantiu. Tu garantiu, o Grêmio vai ganhar. Vai ganhar. E como eu estou dizendo assim, o Grêmio vai classificar agora. Se vai ganhar... Talvez não precise ganhar. Acho que até que se o Grêmio não precisar ganhar, é melhor. Entendeu? Talvez até seja melhor, porque isso vai passar pelo jogo de hoje. Até pelo fato que o Grêmio não tem o seu melhor jogador pro jogo contra não vai ter, talvez não tenha os dois mais importantes. Eu digo, não vou falar nem de tecnicamente melhor, mas você já está projetando o jogo lá da frente. Mas é o que importa agora, o Brasileirão. Não o Brasileirão. Não estou nem falando da até estreia porque, por exemplo, Brasileirão. só para dar um exemplo, o Rogério, rapidamente, que vários dos meus seguidores hoje perguntavam, e deve ter perguntado lá na Rádio Grenal também, sobre quem poderia substituir o Maicon, que praticamente não jogar. Certo que não vai jogar contra o Santos e dificilmente jogará contra o Católico. Não, os outros também, nem se fala. Não, mas aí que tá. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio pode botar o Darlan, que na minha opinião é o substituto mais próximo assim, de característica do Maicon e do Matheus Henrique. Só que na Libertadores ele não está escrito. E aí um erro do Grêmio, na minha opinião, grave. Mas eu quero fazer, antes de vocês projetarem lá na frente e tal, eu sei que o teu entusiasmo está grande, tá? Eu não quero tirar o teu entusiasmo. A minha preocupação está grande. Tá? Mas o seguinte, eu quero cumprimentar, porque a gente fala muito do que aconteceu ontem dentro de campo. E eu quero cumprimentar mais uma vez o presidente do Grêmio. Pode dizer que eu sou tiete do Romildo, que eu sou fã do Romildo, tu é amigo do Romildo, ok. Mas eu lembro sempre... Bom, mas ser amigo dele é uma qualidade. Eu lembro sempre o que é o pensamento que diz o Darcy Filho. Né? Amigo, quando fala de bem, é porque tem motivo. Porque se fosse alguma coisa que depreciasse o amigo não falaria mal, é verdade, mas calaria. Entendeu? Então quem pode falar é realmente o amigo porque conhece. Então eu faço isso e rendo a minha homenagem, porque quando teve que chegar e bater em cima da mesa da Conmebol, o Romildo fez isso. Quando teve que denunciar o que estava acontecendo em 2017, inclusive para os patrocinadores da Conmebol, o Romildo fez isso. O ano passado, agora esse ano a realidade era outra. Sabendo que tinha tudo aquilo acontecido ano passado, que a Conmebol está em dívida, ainda continua em dívida com o Grêmio, no meu entendimento. O que o Romildo fez? A melhor das políticas de boa vizinhança com a Conmebol. E eu fiz questão de enfatizar isso aqui no programa e continuo, porque é minha convicção. O Grêmio foi para o hotel lá da Conmebol, treinou na Conmebol, houve aquele evento da premiação do Renato por 2017, de melhor treinador e tudo mais. Isso criou um ambiente absolutamente favorável ao Grêmio. Então,
o Renato tem os seus méritos, os jogadores têm os seus méritos, mas eu quero aqui, pelo menos da minha parte, tá? Não que seja do programa, mas da minha parte, reconhecer os méritos políticos de quem soube desarmar esse jogo. Porque nós já vimos outras partidas contra times paraguaios, não só o Libertad, mas Olímpia, Cerro Porteño, que eram verdadeiras guerras lá. Tá? E ontem, pela situação, ok, o Libertad já estava classificado, tudo bem, mas por essa política, por essa aura positiva e de tranquilidade feita pelo presidente Romildo, direção do Grêmio, mas especialmente por ele, o jogo ontem foi um jogo absolutamente desarmado e o Grêmio pôde jogar. Né? Nós tivemos raros momentos em que uma jogada foi mais violenta, alguma coisa nesse sentido. Então ontem foi um jogo jogado e a supremacia do Grêmio seria evidente nesse contexto. Por isso que eu não temia, Bavaresco, em absoluto o jogo de ontem. Eu não tinha absolutamente nenhum temor que o Grêmio pudesse perder. A minha confiança era total, porque eu disse aqui antes, se não acreditasse não teria dito. Mas eu não falaria em temor, mas que foi um alívio quando terminou o jogo, porque se bem que se continuasse mais um pouco, era mais fácil o Grêmio fazer o terceiro gol do que tomar. O quarto. Tá tirando a defesa do goleiro. Mas sabe... e o Libertad ainda levou de lambuja uma bandeirada ali que o bandeirinha... O PP, né? Meu Deus, mas olha... E o Martin Silva, no mínimo, fez 3 defesas de um grau de Ele tirou 2 gols. Evitou o gol mais bonito da Libertadores desse ano, seria... Ele evitou 3 gols do GPR. Nessa jogadaça individual dele, um chute de fora da área, ele vai buscar no canto alto esquerdo, e também um chute na primeira etapa, onde o GPR entra por dentro e arremata, ele força a mão e a bola acaba indo Vamos dar uma olhada. Se vai com a mão mole, ele toma. Vamos dar uma olhada nesses lances aí e outras incidências na reportagem do Guilherme Paz. Guilherme. Nem o título gaúcho apagava a desconfiança sobre a classificação na Libertadores da América. O jogo no Paraguai contra o Libertad era decisivo e o Grêmio resolveu. Sempre que o Grêmio precisa, ele vai lá e dá conta do recado. O time da casa começou pressionando. Logo o tricolor se impôs no jogo. Maicon achou Cortez na área. Martin Silva cortou. Após o cruzamento de Léo Gomes, Everton errou o voleio, mas na sequência fez uma pintura de gol. 1-0 Grêmio. No primeiro tempo, Martin Silva 2 vezes parou o tricolor. O Libertad respondeu. Oscar Cardoso arriscou na bola parada. E no último lance do primeiro tempo, Espinosa mandou para fora. Parecia que a noite seria de Martin Silva. Parou o Jean-Pierre com a ajuda do travessão. E também Diego Tardelli. A gente chega dentro de campo, a gente tem só um pensamento, que é vencer. Seja dentro de casa, seja fora de casa, a gente sempre vem, a gente tenta jogar da mesma maneira. E para conseguir a vitória, o Grêmio precisou de uma ajuda de Paulo Vitor, que fez uma defesa milagrosa. E no final do jogo, Everton, em jogada individual, fechou o placar. 2-0 Grêmio. Eu acho que, acima de tudo, é a confiança que eu sempre tive no meu grupo, né? Há alguns dias atrás, eu lembro que tanto o presidente quanto eu, depois de uma derrota, nós bancamos que o Grêmio iria classificar. Nós não estamos classificados ainda, mas o mais importante é que o Grêmio vai depender da última rodada de si próprio, jogando dentro de casa para 50 mil pessoas. Com a vitória, o Grêmio foi a 7 pontos. E agora, depende só de si para se classificar para as oitavas da Libertadores. Rapaz, eu vi ontem, eu confesso para vocês, quando eu vi antes do Everton chutar no primeiro gol, eu levantei do sofá, porque a jogada que foi feita... Sim, claro, a gente tem que enaltecer, por exemplo, a jogada individual do Jean-Pierre, que quase foi gol no segundo tempo. Mas eu... mesmo reconhecendo as individualidades, eu
eu prefiro a jogada quando as individualidades funcionam num coletivo. Concordo contigo. E a jogada do primeiro gol do Grêmio é algo espetacular. Uma jogada linda. O Jean-Pierre viu o André, Alisson, tudo de primeira. Coisa a decisão individual no... Da falta? Essa é do Maicon. Da falta, tu disse? Maicon, André, Alisson... Eu achei que tinha sido o Jean-Pierre. Gol do Everton. É só para dar o crédito certinho. Maicon... Porque, inclusive, na transmissão falaram Jean-Pierre. Não, Jean-Pierre, mas foi o Alisson. O Alisson. Então, toda a jogada, né? A parede que faz o André, e é isso que eu digo, que o André pegou o espírito do Grêmio. Seja com o Luan, seja com o Jean-Pierre, seja o jogador que tiver. O André participou do gol do Leonardo no Grenal. Né? Ele faz a triangulação. Ele dá o passe, né? Inclusive assistência. Alguém disse que ele não tem assistência para gol. Eu considero aquilo ali uma assistência para gol. Tem 5 assistências. Como não tem assistência? Não, hoje eu vi alguém falar no rádio. Desculpe, é que eu escuto muito rádio. Não falei aqui. Alguém disse, eu falei. Que ele não tinha nenhuma assistência. Mas deixa os alguém. O que acontece... Não, é que eu não lembro quem foi. É que tem muitos alguém que não observam. Correto e devidamente. Se não pega os scouts, eles têm 5 assistências. E um gol, né? Isso, um gol. Mas ainda, golaço, né? Ainda sobre o jogo de ontem, o crescimento do Grêmio, né? Jean-Pierre e Matheus Henrique deram uma outra vida a esse meio campo do Grêmio. Isso é inegável, Se a gente comparar os dois jogos, o jogo que foi Grêmio e Libertad aqui na Arena e o jogo que foi Grêmio e Libertad jogando lá no Defensores del Chaco, muito da atuação do Grêmio se deve à presença do Matheus Henrique, que fez uma partida extraordinária, e o Jean-Pierre que fez um grande jogo. Mas eu particularmente pego o Matheus Henrique, que é um jogador diferente. Não tem. Tu pega os scouts, os números do Matheus Henrique na partida de ontem. Qual é a dúvida? Eu peguei eu peguei os scouts a minha dúvida da Fran. Eu gosto da ideia que o Thiago está levantando, porque eu não tenho certeza se foram os dois jogadores que deram essa outra vida para o Grêmio. Vocês vão me entender. Talvez seja até por ser saudosista, por gostar muito dele como jogador. O Matheus Henrique é que transformou o meio-campo de maneira geral. Porque assim, eu sempre vou dizer, eu só tenho um exemplo para dar, porque é o único que o Renato me deu. O Renato só me deu o Jean-Pierre e Luan uma vez para ver em 2019, que foi contra o Juventude. Então é o único exemplo que eu tenho. Não, contra o Libertad nesse jogo, eu ia citar isso agora. Mas é que depois, né? Não, tudo bem, mas eles jogaram junto. Tá, mas eu não... Não, o Diogo quis falar Matheus Henrique e Luan. Matheus Henrique e Luan. Não, falou Jean-Pierre. Não, ele quis falar Matheus Henrique e Luan. Porque no jogo contra o Libertad, o Matheus Henrique não entra na partida. Eu falei eu arrisco dizer, Diogo, talvez pudesse estar até melhor com o Matheus Henrique e Luan. Eu não sei. O Jean-Pierre, se continuar assim e corrigindo vai ser melhor algumas coisas, ele vai ser mais jogador. Não, tudo bem, eu não estou discordando. Eu até concordo com vocês, eu acho que tudo caminha para isso. Ele tem uma coisa que é melhor que o Luan, que já dá para ver agora. Assim, que ele não tem uma coisa que o Luan tem. Não, tem várias coisas que ele não tem e o Luan eles são bem Mas tem uma coisa que ele é superior. Isso aí não precisa ver muito para saber. É o arremate fora da área. O Luan nunca foi bom nisso. Ele faz gols de bola colocada, mas mas ali foi de dentro da área. Não, colocado ele é ótimo. Não, da linha da grande área. Não foi de fora da área. Agora é o seguinte, a gente mas assim, ele fez gols. Não, contra a Ponte Preta, um voleio de primeira de canhota. Não é que ele não sabe estar de fora da área. Não, falei que não sabe. Não, é que eu não consigo aceitar. Não, são diferentes. É inconcebível. O Luan tem muito mais iniciativa pessoal do que o Jean-Pierre. O Luan tem uma coisa que o Jean-Pierre não tem ainda. E talvez um dia vai ter. Estrela de campeão. Claro. Bom, mas porque já foi campeão. Não, porque um fez ser campeão. Olha, inclusive o momento... Pode. O momento é tão do Jean-Pierre que o Luan ontem, um dos acertos do Renato, ontem foi perfeito. Tanto a substituição no intervalo, porque o Maicon deu tudo o que podia em 45 minutos, foi muito importante, eu reconheço. Depois, quando o próprio André, mesmo não querendo sair, porque era um escanteio, ele queria ter a chance, pelo menos, arriscar fazer um gol e tudo mais, mas o André também já não estava mais... o André já não estava mais conseguindo fazer aquele trabalho, precisava uma outra maneira de centroavante, para preocupar a zaga. E principalmente quando o Renato estava para colocar o Luan, e aí resolveu botar o PP. Porque realmente... Taticamente era mais importante. Ele precisava, naquele momento,
tirar o assanhamento do Libertad, que o Libertad começou a se assanhar. 5 atacantes eles botaram. Então tinha espaço. Eu queria destacar uma coisa, Rogério. Fez muito bem o Renato também. O Grêmio terminou aquele jogo de Libertadores, é um jogo difícil, que o Grêmio... Primeiro, poucos clubes brasileiros, aí eu vou me gabar, eu sou gremista, todo mundo sabe, mas eu também... Eu não sou cego. Tu sabe que a gente não sabia, eu não sou cego. Não, é que a pessoa vai dizer, tá falando é suspeito. Ok, sou suspeito. Mas são poucos clubes que precisam jogar um jogo de Libertadores fora de casa, precisando ganhar, e tem 70% de posse de bola no primeiro tempo. Tu conta, olha, pouquíssimos. Não estou falando de agora, estou falando historicamente. Bom, segunda coisa, o Grêmio terminou aquele jogo ontem, um jogo difícil no Defensores del Chaco. Tudo bem, tinha pouca torcida, mas o time lá está acostumado a jogar lá. Um ambiente hostil com 5 jogadores sub-23. Bom, agora não te ilude o seguinte. Não te ilude o seguinte. Não, só deixa eu terminar. Se houver um cruzamento, a partir de agora, com o próprio Libertad, é outro jogo completamente diferente. Mas aí não vai ter política de boa vizinhança que anestesia. Não, mas ninguém está falando... Mas eu quero dizer o seguinte. O Grêmio pode, quando for voltar lá, se for voltar, temer o Libertad. Mas todos os outros 15 clubes que vão estar na outra fase vão temer o Grêmio também. Ali o Grêmio mostrou. Diferente, por exemplo, eu vou usar um exemplo só. Atlético Mineiro. E eu nem vou falar do futebol jogado, não vem ao caso. A camisa tinha que pesar. Eu nem vou falar contra o Nacional, porque o Nacional é um grande clube. Mas contra o Cerro Porteño, o Atlético Mineiro podia ter feito muito melhor do que fez. Tomou 4-1 caminhando. Mas o Atlético, desde o ano passado, que o Atlético está num parafuso sem tamanho. Né? Na verdade, em termos de Libertadores, o Atlético é turista. Né? Não, e o Atlético não tinha uma coisa que muitos clubes do futebol brasileiro procuram, né? Treinador. O Atlético não tinha treinador. Mas o Atlético Mineiro já chegou na Libertadores meio naquela história assim, a vaca em cima do poste. O Bruno tá aqui. Foi a nona vaga. Ninguém sabe. O Bruno tá aqui, velho. Deixar os caras se matar, né? Deixar ele se matar. Já dei a do Paulo Vitor e deixei agora. Deixou ele se matar, tá certo. Não, mas é que pra mim, assim, a equipe do Atlético Mineiro, eu ainda falei aqui na bancada do Virando o Jogo que o Atlético Mineiro tinha o caminho mais fácil desde a pré-Libertadores. Porque ele pegou adversários fáceis e ele entrou em um grupo, teoricamente, que não era difícil. Que ele podia classificar. Só que o Atlético tem um histórico, recente pelo menos, de não contratar jogador para defesa, de confiar extremamente no Vitor, que é um goleiro que já passou o tempo. Certíssimo. Grande cara, baita currículo, mas não é mais o mesmo goleiro que passa aquela confiança e que vai salvar um jogo. O Atlético só contrata jogador do meio para frente e ganha de 5-4. Ou então toma 4 em casa caminhando do Cerro e não reverte mais. Eu acho que assim, eu concordo com o Bavarese quando ele fala sobre a posse de bola do Grêmio fora de casa, porque, querendo ou não, é mais ou menos o que o Renato diz. O Grêmio joga pelo menos com a mesma ideia ou com o mesmo intuito em qualquer lugar. E eu acho que isso não é fácil de implementar num time. E aí o Bavaresco trouxe o exemplo do Atlético, que ultimamente é um time que levantou taça, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, sendo ofensivo, mas não sendo ofensivo e equilibrado, que é o caso do Grêmio. E muito disso passa também pelos jogadores de meio de campo, né? E aí, falando nisso, o Elias deve estar satisfeito. Não, deve estar. Viu o pontapé que ele deu ontem? Soltando foguete. Soltando foguete o Elias hoje. Porque, certamente, olha, eu tenho dúvida se o Elias hoje seria, por exemplo, reserva no time do Inter. Não, reserva ele podia ser, mas titular eu acho que não. Não, eu acho que ele podia ser, inclusive, titular. Não sei, não. Eu acho também. Ele podia ser no lugar do mas Patrick. enfim, ele estaria no grupo sendo opção recorrente. Hoje, eu tô falando hoje, ele foi um grande jogador. Eu digo que ele não deve estar nada satisfeito. É um rascunho, ele é inferior hoje ao Edenilson, ao Dourado e ao Patrick. Na minha opinião. Mas assim, ao menos... Mas tem a coisa do momento vivido do clube. Mas ao menos entraria no time. Não, isso o Dourado está passando por um momento ali. É isso que o Thiago está falando. E a análise que a gente está fazendo é no contexto dele, nessa baba do Atlético. Tanto que se a gente... Bota nesse meio campo no Internacional. Claro, não, se a gente for ele ia crescer. Se a gente for puxar, a gente já viu o Chara jogando mais bola. Pô, o Ricardo Oliveira, que é acostumado, jogador cancheiro, jogador artilheiro, teve a bola aí para abrir o marcador ainda na primeira etapa e perdeu o gol. Quem deu o passe para ele?
Ali foi o Elias. Foi o Elias. É isso que eu estou dizendo. Não, se você pegar pontualmente jogadas eu estou comparando isoladas... com os jogadores que o Inter tem, na minha opinião, são melhores. Mas não quer dizer que não seria útil. Ainda assim. Foi isso que eu quis seria. dizer. Não, mas eu vou além disso. Tu acha que ele é melhor do que os... Melhor, sim, sem dúvida alguma. Ele, para mim, estaria no nível do Edenilson hoje. Olha, isso é melhor, cara. Tá bem acima, né? Tá muito Mas, bem, enfim, mas por quê? Porque o Mas time, seria na hora útil. que acerta, os jogadores crescem. E o Atlético Mineiro é um time ele afundou completamente junto. desajustado. Uma bagunça. Desajustado. Bom, já que falamos aí sobre Internacional, em seguidinha vamos enfocar o Internacional e lembrando que também o Juventude hoje tem um jogo muito importante. E difícil. Contra o Vila Nova em Caxias do Sul. Vamos falar em seguidinha, Copa do Brasil, claro, evidentemente. Olha aqui, ó. Não esqueçam que está acontecendo o projeto Conexão de Ideias, um circuito de palestras que tem como objetivo debater importantes temas sociais como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. A maratona prevê a realização de 40 palestras em 39 diferentes cidades do Rio Grande do Sul, superando 88 horas de atividades com participação de palestrantes nacionais e internacionais. O projeto Conexão de Ideias é uma iniciativa do Sistema Fecomércio Rio Grande do Sul, SESC e SENAC, em parceria com os sindicatos empresariais locais. Mais informações podem ser obtidas diretamente no site do SESC, sescifrs.com.br. Você coloca /Conexão de Ideias e acessa diretamente todas as informações sobre essa verdadeira maratona de palestras que é o projeto Conexão de Ideias. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. É isso aí. Seu sonho no Banrisul, o Banrisul acredita que o seu sonho pode virar realidade. Bom, Diogo, vamos antes de enfocar o Internacional, ver as mensagens que nós temos aí dos nossos telespectadores e internautas também. O Ronaldo Castro no WhatsApp diz assim, ó, talvez ainda falte ao Grêmio ser mais objetivo, agudo e ter mais velocidade nos contra-ataques, como foi no caso da jogada do PP no segundo gol do Tricolor, mandando um abraço pra gente participando. O Charles Daniel de Novo Hamburgo diz assim, ó, é a primeira vez que eu estou assistindo o programa. Show, parabéns. Mandem um abraço pra gente aqui. E oba, agora vamos falar do Inter, que já está classificado, apenas buscando o primeiro lugar no seu grupo. Recado do pessoal que está participando com a gente também vamos falar em seguidinha, eu só quero... Vocês estão acompanhando aí, né, na base do monitor, no rodapé, as mensagens que estão chegando pelo Facebook. E eu quero aqui enfatizar as que estão chegando pela minha watch party. Não sei se vocês fizeram watch party aí nos perfis de vocês. Eu faço sempre o watch party no meu perfil aqui do programa, porque entram amigos que participam exclusivamente da watch party, como o nosso colega de vocês lá na Rede Pampa de Comunicação, o André Luiz Matias. Grande André Luiz Matias, mandando aqui a sua mensagem e tal, nos acompanhando também. Grande abraço para o André Luiz Matias. Quem mais está conosco? O Alexandro Bertoncello. Ele diz aqui, ó, eu nunca vi goleiro defender consciente. Eu vou falar porque também já está liberado, com o saco. Com os colhões. Sinal que a bola bateu nele. Não foi defesa. Se foi defesa, parabéns. Muito corajoso da parte dele, diz o Alexandre Bertoncello. Mas foi, viu? Foi o Alexandre, pode ter certeza. O atacante tenta tirar ainda, né? O Rafael Silveira, abraço para os amigos. Rogério, tô ligado aqui, abraço para o Bavaresco, que assistiu o Grenal do Beira-Rio junto comigo, lá no... Ah, grande, como é o nome dele? Rafael Silveira. Rafael Silveira, um abraço, querido. Assistiu o nosso no pupitre apostador lá, mora lá, grande garoto. Um abração. Já está de volta da Austrália, José Avelino Neto. Aliás, o Avelino tem que vir aqui no programa. É verdade. Nos contar como é que foi essa... Ele foi visitar o filho dele que mora na Austrália e
Andou, não sei se andou de canguru lá, o Avelline, mas tem que trazer aqui, inclusive, a última edição, a última não, a mais recente edição da revista Gol, né? Ele está dizendo aqui, olha aqui para você, o Avelline, vai deixar esse pessoal muito marrento. Diz o Avelline aqui, esse pessoal que participa do teu programa é bom e qualificado, né? Os participantes são bons e qualificados. Continue assim, parabéns. Tá? O Clauremos Martins, ele fala aqui, Antônio Carlos Verardi, e ele tem uma lembrança também oportuna e importante. E Carlos Duran, 2 grandes homens, cidadãos da dupla Grenal. Acabei de fazer uma referência agora há pouco, conversando com o Nobrinho, e eu disse que a gente teve o privilégio, como profissionais de imprensa, eu e ele antes de ser assessor do Inter, nós trabalhamos juntos muitos anos, né? O Rogério também, da nossa época, de conviver ao mesmo tempo com o Duran e com o Verardi. Que o Duran também representava para o Inter, não, talvez com um período menor de tempo, mas também, durante muitos anos, o que o Verardi representou para o Grêmio. Era uma pessoa também sensacional. Muito querido, Carlos. Duas pessoas que fazem falta, vão fazer muita falta no futebol. Mas que deixaram um legado importantíssimo. Nossa! O Duran há mais tempo já faleceu e deixou esse legado no Internacional. Atenção, vocês se perfilem e ajeitem, né? Porque nós estamos sendo assistidos na Côte d'Azur. Não é pouca coisa. O nosso Carlos Frederico Matzenbacher, grande Matzenbacher, que está lá curtindo, nada como está aposentado, tranquilo. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro dele, que é o Cruzeiro aqui não de Porto Alegre, é o Cruzeiro de Cachoeirinha, já está no seu estádio. Né, que não é o Cruzeirinho, porque ele é o primeiro Cruzeiro. O Cruzeirinho é o outro, que veio muito depois. Aliás, o outro veio depois do América, lá em Minas Gerais. Matzenbacher, um grande abraço, aproveite bem, você merece aí tudo que você está desfrutando. Tá? Deixa eu ver quem mais está conosco aqui, que eu não dei referência da Watch Party. O Sérgio Luiz Rite Moreira, lá em Caçador, Santa Catarina. Sempre. O Fernando Ramos, grande, seu Verardi, exemplo de gremista. Tá? Isabel Cristina Weschenfelder, manda um abraço para o meu esposo, Luiz Paulo, que não tem Facebook, mas que assiste todos os dias vocês. Então, Isabel Cristina, um abraço para o Luiz Paulo, que está nos acompanhando, né? O esposo da Isabel Cristina, de Porto Alegre aqui. Então, as mensagens que a gente está recebendo. Mas, atendendo aí aos colorados, hoje tem um jogo importante para o Internacional mostrar essa fase positiva que está atravessando, fora de casa, estádio, ao contrário do que nós vimos ontem lá em Assunção, um estádio com pouca presença de público. Vai ter bastante. Hoje o Estádio Nacional de Lima deve estar completamente lotado para assistir. Guerreiro Mania. O Paulo Guerreiro. Quem nos traz as informações desse jogo é o repórter Pedro Oliveira. Pedro. Hoje é dia de Guerreiro. Dia para os torcedores peruanos reverenciarem o seu ídolo. Mas só ele? Não. Hoje é dia de um time guerreiro. Dia para encaminhar o primeiro lugar. Os holofotes estarão sobre Guerreiro, mas não se enganem. Guerreiro é a atitude da equipe para sair na frente no grupo da Libertadores da América. Para mim, significa muito estar aqui com um time brasileiro, enfrentar a meu time mais querido, né? Comecei na Aliança Lima, toda a minha família torce por Aliança Lima, eu joguei toda a minha infância pela Aliança. O time colorado já está encaminhado, com Lomba no gol, Zeca na direita, Moledo e Cuesta na zaga, Iago na esquerda, Edenilson Dourado e Patrick os volantes, Nico Lopes e Sarrafiore no meio de campo e Guerreiro no ataque. Além do peruano, a atração também será Sarrafiore, que fará o seu primeiro jogo como titular na Libertadores. Agora jogar com Sarrafiore do começo, acho que preciso saber como ele joga, preciso saber que ele jogue mais comigo, me procure mais com esses passes para eu tentar finalizar. Mas, como eu falei, todos estão me ajudando no entrosamento dentro do time. Com os holofotes fora de campo, o time peruano decidiu mudar o local da partida. Normalmente, o Aliança Lima manda seus jogos no estádio Alejandro Villanueva, que cabe 35 mil pessoas. Mas hoje, com a presença de Guerreiro, a partida será no Estádio Nacional, que poderá receber 50 mil pessoas logo mais. É um momento especial, lindo. Não acredito ainda na minha cabeça ter essa oportunidade, né?
Eu hoje estou defendendo as cores do Internacional, onde eu me sinto feliz, muito bem, mas não deixo de pensar que eu torço para a Aliança Lima. Um dia de festa para os peruanos receberem Guerreiro é que o Colorado vai precisar ainda mais de Guerreiro no grupo de guerreiros para consolidar a sua classificação na Libertadores. O Paulo Guerreiro já deu a letra para o Sarrafiori ali. Não só para o Sarrafiori, Rogério. Eu acompanhei toda a entrevista coletiva do Paulo Guerreiro e ele em mais de uma oportunidade citou: tem que tocar a bola para mim e aparecer e jogar, tem que aproximar, tem que triangular, tem que fazer o jogo fluir. Eu vejo que isso é um reflexo também dos clássicos grenais, né? Onde nos 2 clássicos o Guerreiro ficou isolado, num marasmo. Se deve muito bem à atuação do Pedro Jeromel e do Cano, mas essa atuação também foi facilitada pela falta de aproximação dos jogadores do Internacional. Bola longa. Eu vou usar a expressão que eu usei durante muito tempo aqui com o Internacional. Vocês acham que o Internacional vai ser homizinho, então, hoje contra o Aliança Lima? Para mim não faz nenhuma diferença. Porque não faz nenhuma diferença hoje. O quê? É que é um jogo muito fácil, porque o Inter está classificado. Tá, mas justamente por isso, a hora que tu tem uma facilidade pela frente, é que tu tem que mostrar a tua superioridade, tu tem que mostrar a tua estabilidade, Volto inclusive. a dizer, para mim o jogo mais importante do Inter essa semana é sábado, 7 da noite, na Arena Condá. Mas sabe um pouquinho. O torcedor colorado está entusiasmado aí, tu quer tirar o tesão do torcedor colorado? Que o Inter já tem tudo que precisa na Libertadores. Como tem? O Internacional não tem garantida a liderança do grupo. E aí? E aí? O que o Inter queria era classificar, está classificado, ponto. Tá, e outra, pega a tabelinha em casa, É pior ser e primeiro, hoje ser primeiro não é tão bom. Tá, mas aí vem tão bom. Aí vem o pensamento que está permeando o Odair Hellmann desde o ano passado e alguns colorados. O quê? Não, já tem o que tem, tá bom. O ano passado foi a mesma coisa no Campeonato Brasileiro. Não, o Internacional está muito além do que podia. O Internacional foi líder do Campeonato Brasileiro. E se tivesse sido um pouquinho ousado o ano passado, enquanto os outros estavam disputando 2 ou 3 competições em paralelo, o Internacional poderia ter livrado o número de pontos que o manteria no final, na reta final do campeonato. E o Internacional, esse pensamento, Diogo, desculpe, esse pensamento ele pode até estar em nós, tá? Mas ele não pode, no meu entendimento, estar dentro do Internacional. Sim, mas tu perguntou a minha. E sabe que essa questão da postura do Internacional, eu enxergo que talvez este jogo, em função da facilidade que demonstra ser, e até o clima bom para o Internacional, porque vai ter um apoio em cima do Paulo Guerreiro. Vai ter mais gente torcendo para o Guerreiro do que então, para o time. Eu vejo que é uma observação interessante para o Inter implementar esse estilo de jogo até para os jogos que tem dentro do Campeonato Brasileiro. E utilizando o que você falou de ser homenzinho, a gente viu diversos jogos onde o Inter também, quem sabe, tinha essa facilidade e o Inter se retraiu. Exatamente. América Mineiro, Chapecoense, Sport, a gente pode pegar uma série de exemplos aqui desse lá, onde o Internacional não teve ali o brio para chegar e mostrar a sua força. Tomara que até essa entrada do Sarrafiori no jogo coloque o Inter um pouco mais ofensivo. A minha única preocupação quanto à questão do Sarrafiori, e até foi uma opinião também dada por muitos torcedores do Internacional, é que não pode utilizar o Sarrafiori como o reserva do lateral, para ficar toda hora ajudando o Zeca. Tem que deixar o Sarrafiori ter a liberdade para criar. Eu acredito que vai acabar acontecendo isso, mas não pela pode. função aonde o Odair colocou ele. Eu falei aqui, acho que... Não, tem mais eu isso. posso estar enganado, tá? Eu não lembro, mas acho que falei que a função ideal para o Sarrafiori, para ele ser testado mesmo. Centralizado. Exatamente. Lógico. Aí tu teria 2 extremos, sei lá quem, o Nico e mais um, escolhe um, né? O próprio Patrick pode jogar pelo outro lado. E o Sarrafiori como centralizado. Como o Nico já jogou e jogou bem nessa função também, entendeu? Que eu acho que ele vai meio que... Pô, pode ser que eu me engane, que eu não conheço muito esse time contra o qual o Inter vai jogar, não assisti o jogo do Beira-Rio. Mas ele não sei que força esse time pode ter para aquele lado, mas que ele vai ter que ajudar o lateral, vai. Mas isso aí... mas que não fique na essência de apenas ajudar o lateral. Claro. Isso aí, por exemplo, o Everton no Grêmio também faz. Eu não sou contra esse pensamento de que atacante não tem que ajudar lateral, atacante tem que fazer gols. Eu acho que atacante
também tem esse dever de auxiliar, mas não pode só ficar no time com o dever de ajudar o lateral. Tipo o Potker no Grenal, Tem que ficar no time pela qualidade técnica que ele apresenta ao coletivo e ao auxílio também ao coletivo na parte defensiva. Em 2 jogos isso acaba. E eu acho que o exemplo mais claro disso, onde o jogador pode assimilar e ter essa apresentação, é, por exemplo, o Liverpool. O Liverpool tem ali o Mané e o Salah, que são extremos, que ajudam na parte ofensiva e voltam na recomposição, voltam na transição. O Grêmio também tem isso. O Alisson é um jogador que dá o próprio flanco, Everton dá a também. profundidade, dá o flanco, dá a profundidade do lado e volta para recompor. Não se preocupe com isso, em 2 jogos isso vai acabar. Como vai acabar? Fabiano tá chegando aí. Deu? Não, tudo bem, mas aí vai sacar o Sarrafiore? Não, vai sacar o Zeca. Vai sacar o Zeca, daí vai ter Mas pode jogar qualquer um ali. Mas não é qualquer um. O Internacional tem que dar esse salto de qualidade de jogo. O Internacional não pode tá mais trazendo depender. o melhor lateral do ano passado. Mas não é a questão de dar... Mas um cara que não era para ser o lateral, ele conquistou esse espaço. E aí o Internacional não sabia disso. Porque o Internacional insistiu com o Zeca antes, o ano passado, antes do Fabiano se consolidar. Depois assistiu agora, o que Zeca, precisa... vai pagar agora. Na defesa, eu confesso que o meu foco não está lá atrás. O meu foco está em jogar. Mas o problema é lá atrás. Não. O problema, desculpe, Diogo. Ele desacerta, o Zeca desacerta ali na frente. Não. O problema é que o Internacional não joga. O Internacional tem que começar a jogar futebol. O Internacional tem que começar a ser proponente de jogo, não apenas na velocidade. Mas não tem modelo para isso. Não, mas se nós estamos falando de um Edenilson, se a gente reconhece um Rodrigo Dourado que sabe proteger a zaga. Mas é que não tem modelo, o modelo não é esse, Rogério. Bom, mas tem que fazer, porque senão, Diogo... Mas para que mudar o modelo? Eu não entendo essa mania de mudar o modelo. Porque se ele não mudar, ele não vai conquistar nenhum título que o Odair disse que queria conquistar esse ano. Se ele não mudar o limite dele... que foi terceiro o ano passado jogando só o brasileiro, esse ano com 2 competições em paralelo, não vai repetir nenhum terceiro lugar. O Corinthians sem atacar ninguém ganha um Brasileirão. Mas é que a questão é a seguinte, eu não digo que nem é partindo do modelo, mas sim do pensamento. O Corinthians ele tinha uma maneira retraída, mas o Corinthians, quando atacava com 5 ou 6 jogadores. Havia aproximação. O contra-ataque era completamente diferente do contra-ataque do Internacional. Havia troca de funções. O Internacional tem que começar a ter o seguinte pensamento. O Inter tem que parar de sobreviver nas competições e começar a viver dentro das competições. Tem que parar de tentar suportar o torneio e começar a ser proponente dentro dos torneios. Mas por quê? Por quê? Porque o Corinthians que você citou, ele não apenas sobrevivia, Diogo. Sobrevivia. Não. Posso te dizer uma coisa, Diogo? O Corinthians tomou um pau pro Grêmio aqui e ganhou 1-0. Não, tá, mas ele em várias partidas, mesmo jogando reativamente, ele trocava 400 passos no jogo. O Inter troca 200, cara. O Inter não fica com a bola. Ele é o time... Está na estatística, eu posso dizer. Vocês não querem mudar que estilo, então? Não, mas tu não precisa mudar de estilo. Eu acabei de dizer, o Corinthians era reativo, mas ficava com a bola. Mas é que daí vocês querem milagre. O Inter é um reativo, ele perde a bola muito rápido, porque joga muito vertical. Eu não nasci antes de Cristo, eu nunca vi milagre. Vocês querem milagre? Não é milagre. Não é milagre. Não é milagre. Vocês querem milagre para um jogador que não consegue fazer. Bruno? Eu acho difícil fazer também esse milagre. É porque é quase impossível. Vocês querem o impossível. Mas impossível por quê, Diogo? Pelo imponderável não tem jogador para fazer isso. Mas tem jogador para fazer isso, Diogo. Então tem. Tem jogador para... Então o Nacional vai contratar mais 5 agora. Não, mas tem acabamos de falar. Tem Sarrafiore, pode mudar o modelo. Tem o Edenilson, já falamos aqui. Tem o Guerreiro. O Grêmio não teve que mudar porque não estava dando certo sem o Matheus Henrique, mas não mudou o modelo, só mudou o jogador. Não, eu sei que não mudou o modelo. Tá, porque tinha o jogador. Mas o Inter não tem. O Internacional testou quantos jogadores no Campeonato Gaúcho e não conseguiu? Mas testou onde? No Campeonato Gaúcho, mas não testou mudando o esquema. Mas não testou mudando o sistema. Mas não vai mudar o modelo. Mas tem que, se o Internacional quiser ganhar alguma coisa, tem que mudar o modelo, Diogo. Não vai. Não, é prática. Não, é teoria, isso aí não ganha. não existe. Mas isso não ganha. Tanto, e vou te dizer, nesse sistema, colocou um grande jogador, certo? Não deu certo, tanto que ele está reclamando. Nos jogos importantes, o Internacional se achincalhou. O time foi mal? Não, ele se achincalhou porque jogou para trás. Porque sobreviveu, não viveu. Então tem que mudar, isso aí. Por quê? Não pode adaptar, não pode melhorar? Não tem como, João. Então vamos isso aí não melhora. Odair, entrega o apito aí para eles. Não precisa. Entrega o apito não. A questão não é... Todo mundo sabe qual é a minha opinião e qual era a minha opinião no início do ano passado. Eu disse muito claramente. Tem que entregar o apito. O Odair tinha uma obrigação que ele não conseguiu cumprir, que era ganhar a 2ª divisão.
Essa era uma obrigação. O Internacional, não é culpa como do todo clube grande... Não é culpa do Odair. O Odair não tem culpa disso que ele não treinou o Inter lá. Não. Na Série B. Bem, mas aí o ano passado não era o Odair. O ano passado era o Odair. Não era o Odair. Ele colocou o Odair no terceiro lugar. Não era o... Não é isso que eu estou falando. É que vocês só querem tirar o mérito do Odair. Não. Deem a ele o mérito dele. O Odair tem os seus méritos. Só que chega num momento como esse agora desse ano, o Internacional tinha que dar um salto de qualidade. Por quê? Já desde o início. Para não ficar nesse marasmo. Então tá, Rogério, eu vou te dizer assim, Mas o Inter tá bem na Libertadores, eu vou te dizer, do grupo. tu entrega o virando o jogo com 10 pontos de audiência. Quando ele chegar lá para ser o principal da grade, a gente vai te tirar. Nós estamos bem, pode ser. Se eu fizer o trabalho lá e botar na liderança, eu posso sair, não tem problema. Mas foi o que o Odair fez e tu quer tirar ele. Não botou na liderança. Não botou na liderança. Ele quase ganhou o Campeonato Brasileiro, tu não quer deixar ele na Libertadores. Quase não. Mas deixa... Então eu vou pelo outro lado. O Odair, ele perdeu o Campeonato Brasileiro. Não, pelo amor de Deus. Vamos pegar o exemplo que o Diogo ressaltou. Vamos lá. Pelo amor de Deus. O Rogério pega o programa e chega a 10 pontos, é a maior pontuação da casa. Desculpe, Thiago, eu tenho que cumprir aqui com o Luiz Filippini de Caxias do Sul nos trazendo as informações do jogo de hoje. Vamos lá, então. Ô, Filippini, por favor, as informações do Juventude aí contra o Vila Nova. Amigos da RDC TV, hoje o Juventude entra em campo contra o Vila Nova pela quarta fase da Copa do Brasil, a partir das 9h30 no estádio Alfredo Jaconi. E a equipe tem algumas dúvidas na sua escalação. No meio-campo, com o volante Rafael Jataí lesionado, o Aprile ou o Paulo Sérgio podem ganhar a vaga aí. Essa é a dúvida mantida pelo técnico Marquinhos Santos, que fechou o treinamento ontem. Já no ataque, Brian Rodrigues deve ganhar a posição de titular. O Juventude, que na fase anterior da competição venceu a equipe do Botafogo, garantiu quase R$1.500.000 e agora pode começar a encaminhar a sua classificação nesta quarta fase da Copa do Brasil, que vale R$1.900.000. Do outro lado, o Vila Nova vem para essa disputa depois de ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Goiano, e tem um jogador que pode fazer a diferença, o Alain Mineiro, atacante Alain Mineiro, que é o artilheiro da equipe na temporada com 9 gols marcados. Este é o jogo da Copa do Brasil, jogo de ida da quarta fase da competição no Alfredo Jaconi, Juventude e Vila Nova. Direto do blog Resenha de Craque para a RDC TV, Luiz Augusto Filippini. Obrigado ao Luiz Augusto Filippini de Caxias do Sul com as informações de Juventude e Vila Nova, ele que é do blog Jogo de Craque. Um grande abraço aí para o Filippini. Estamos encerrando o programa, lembrando só o horário dos jogos. O Internacional é 21h30, o Juventude também 21h30. Novo horário, né? E tem Grenal do Manchester às 4 da tarde. Sim. Grenal e Manchester. O United vermelho e o City azul. Se o United ganhar, provavelmente o Liverpool vai conquistar o título da Premier. Tá, e o jogo da chave do Grêmio na Libertadores? 7h15. Rosário Católica. Em Rosário. Gigante de Arruito. Gigante de Arruito, muito bem. Posso pendurar? Pendura. O Odair tem respaldo para fazer essas mudanças todas? É uma boa pergunta, vamos deixar para amanhã. Queria mandar um abraço para a Berê, que trabalha comigo lá todos os dias, está nos assistindo. Um grande beijo. Muito bom. Então, a Isabel Cristina fala na Eliane Mara Gomes, tudo sobre a dupla Grenal, melhores comentaristas. Vou puxar para nós, não sei se o elogio é para nós, melhores comentaristas, mas... Com certeza é para mim. Tá puxando, então, viu? E quero mandar um grande abraço para o Zico, grande Zico, Carlos Eduardo Aires Moura, grande Zico. Obrigado por nos acompanhar. O Zico diz, Rogério, concordo contigo, se não mudar, não vai ganhar nada. E o Zico conhece também. Gente, um abraço, muito obrigado. Voltamos amanhã e repercutindo aí o jogo do Internacional, especialmente também, claro, o jogo do Juventude pela Copa do Brasil. Muito obrigado, fiquem agora na companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.